Agreste Paraibano. Uma mãe com 3 filhas só. Quero falar hoje pra vocês sobre o livro Enquanto Houver Batalha do Emílio, daquela coleção que a gente tá lendo aqui de 1 ano de histórias do Emílio. Vamos lá? Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. E hoje eu queria falar pra vocês sobre uma tentativa do Emílio que é muito interessante de fazer algo similar ao que o Lewis faz muito, assim, né? Nas crônicas de Nárnia. Então, vamos lá, né? Vocês já sabem, né? Se inscrevam aqui no canal. Toda semana tem vídeo, geralmente quartas ou quintas e sextas-feiras. Eu vou postando aqui pra vocês sempre coisas sobre livros, leitura, desenvolvimento pessoal, vida de devoção com Deus. Eu achei interessante esse livro aqui porque o Emílio começa explicando se todos os livros aqui são, né, com essa capinha bem gostosa, esse formatinho redondo, né? São livros relativamente pequenos, então não esperem histórias enroladas, né? Esperem histórias assim, mas esperem bastante desses livros do Emílio. São bem legais, assim, eu achei muito interessante. Tenho falado isso pra você. Essa história aqui é muito legal, porque o Emílio vai dizer, inclusive, né, que o Lewis é um dos meus, se não o meu autor preferido, né, tanto na ficção quanto na teologia. Acho que porque eu comecei a ler pela teologia, né, e aí o Lewis me trouxe a ficção, e isso me ajudou muito. Eu falo bastante sobre isso aqui. Tem outros vídeos sobre ficção aqui, se você é cristão e tem problemas com isso ainda. Ore a Deus, né, primeiramente, e pesquise aqui no meu canal, né, outros vídeos sobre isso, e também pesquise conteúdos que falem sobre isso. Eu acho que é bem interessante por questão e vai abrir um pouco o entendimento de vocês de muitas coisas, né? Mas eu respeito, assim, a opinião de cada um, de qualquer forma. Bom, nesse livro aqui o Emílio vai dizer que, como ele fala, o meu amado C.S. Lewis, eu já vi, né? Quando a gente leu um livro do Emílio no clube do livro, que eu tenho com minhas amigas aqui, a gente falou sobre isso. Aí eu falei, gente, pra mim o Emílio é quase um C.S. Lewis, assim, né? Eu imagino o C.S. Lewis um pouco parecido com o Emílio, né? Talvez o Emílio um pouco mais loucão, assim, e tal. É a minha ideia, eu não conheço o Emílio pessoalmente. Mas eu acho que ele seria um C.S. Lewis brasileiro 2.0, sabe? Eu achei interessante. E aí ele fala aqui do Lewis, é assim, óbvio que ele ama o Lewis, né? Pelo jeito de escrever, me pareceu que ele ama o Lewis. Porque ele tem um jeito de contar a teologia de uma forma muito mais interessante, por conta dele ter esse amor pela ficção. Pelo menos ele aparenta ter um amor pela ficção, acredito que tem. Então, o Lewis, ele também faz isso, né? Então, ele vai falar aqui, ó. Meu amado C.S. Lewis, por exemplo, insistia que as crônicas de Nárnia não deviam ser vistas como uma alegoria, mas como um exercício de imaginação sobre como as coisas poderiam ter sido se elas tivessem se desenvolvido em outro lugar, quiçá em outro mundo. Ele está brincando um pouco aqui, que é o que ele faz, é para tu imaginar. Então, ele vai pegar conceitos e valores que nós conhecemos e vai aplicar em uma história. No caso do Lewis e desse livro aqui do Emílio, eles vão trazer muitas similaridades com algumas histórias que nós já conhecemos. Não é por acaso que muitas pessoas olham o Aslan e veem no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa algo muito próximo do Evangelho em si, né? Do Evangelho no sentido da história de Cristo, né? Não da sua salvação, mas a ideia do pecado entrando e de Jesus assumindo esse nosso lugar. Ele traz isso um pouco mais distante da história original no sentido das peças, mas ele traz essa ideia, tá? E isso é muito importante para que a gente consiga imaginar e, e depois acreditar na história real, entendeu? Principalmente porque Deus nos traz coisas muito fora, acima do nosso entendimento enquanto seres humanos, tá? Então, por isso, por essas questões é que eu entendo que não é pra gente ver como uma alegoria. Não é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no livro O Peregrino, né? O Peregrino ele já é uma alegoria pontual. Ele quer que tu veja e já saiba do que está sendo dito, né? E já o Lewis não tem essa impressão. No caso aqui, o Emílio teve essa mesma proposta que o Lewis teve nas Crônicas de Nárnia, né? A mais famosa de todos, o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. Ele traz esse conceito em todas as outras histórias, de formas diferentes. Tanto o Sobrinho do Mago, que traz uma parte muito, muito bonita, quanto o livro O Cavalo e Seu Menino, nossa. Conceitos, assim, cristãos e de fé, assim, de entendimento da vida, incríveis, sabe? Então, em nenhum momento tu vê uma história específica da Bíblia ali, mas tu entende toda a ideia e o conceito cristão. Então, o Lewis pegou a teologia, pegou, assim, vamos ver a teologia sistemática, e imaginou ela aplicada, sabe? Eu não sei. Então, quando o Emílio pega esse livro aqui, o que ele propõe aqui?
Ele vai pegar uma história muito conhecida por nós, tá? Quem assistir o próximo vídeo, que vai falar sobre mais ou menos o vlog dessa leitura, vou falar mais pra vocês como tem sido essas leituras. Toda semana eu tô fazendo um acompanhamento aqui com vocês. Até fico devendo pra vocês mais imagens de vlog, mas, gente, vocês viram como é que é a minha vida, né? É muito difícil gravar tudo isso aqui pra vocês, então, essas experiências, tá? E nesse vídeo de vlog eu vou largar mesmo o spoiler, tá? Aí eu vou avisar lá, mas aqui eu não vou dar spoiler. Então, quando a gente começa a ler aqui, é a história de uma mãe que tá contando pra um repórter que diz que, de uma revista, né, importante, que quer fazer uma reportagem sobre pessoas que atuavam, assim, né, como poderes de organização, assim, do interior ali do Agreste, né, paraibano. Então, existe um pessoal que atuava e aí existe um outro pessoal que acabou corrigindo alguns erros que esse grupo, né, que atuava nesse lugar, comandando e tal, esse lugar. Uma coisa que lembra um pouco, assim, o cangaço, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. É que a gente aqui no Rio Grande do Sul não tem tanto assim contexto histórico sobre o cangaço, esse tipo de coisa. Mas é mais ou menos isso, tá? Então, acho até que eu tô falando errado, não sei, mas essa é o contexto. Pessoas, um grupo que praticamente meio que regia ali, governava aqueles lugares. E esse grupo se subdividiu. Três dos ajudantes desse segundo grupo são os filhos da Dona Zezé. E ela vai contar a história dos filhos dela. Então é bem interessante, vai falar sobre luta, sobre batalha, sobre briga. E assim, nitidamente, quem conhece um pouquinho sobre a Bíblia já vai identificar a história de quem o Emílio meio que está relatando ali, sabe? Então ele tá fazendo. Ele falou que não queria fazer alegoria, mas, gente, é muito, muito assim, escancaradão, assim, sabe? Tipo, pra mim ficou mais escancarado que as crônicas de Nárnia. É, que o Leão fez ser guarda-roupa, assim. Sim, é similar daí, tá? Porque é escancarado ali, né? O leão faz sacrifício pelo traidor e ressuscita, entendeu? É exatamente o que acontece aqui, só que com outra história da Bíblia, tá? Então o Emílio pegou e fez essa substituição. Eu achei bem interessante, bem legal até. A história ficou bem interessante. E, sim, é muito nítido ali. E é muito legal pensar dessa maneira, assim. E, claro, né? O Emílio vai ali desenvolvendo aquela história. Essa história é mais curta, então não tem aquele desenvolvimento dos livros maiores, né? Então, eu sempre falo isso. Quem tem dificuldade para ler, leia esse box. Compre esse box. Então, é maravilhoso. Assim, tem sido muito bom. Eu percebi que eu tenho tido um alívio no cansaço, por exemplo, da casa. E às vezes ler tem sido cansativo. Eu tenho um alívio neles, né? Esse mês de fevereiro, Jesus, vai ser muito livro mais pesado. Pesados, assim, mas algum livro de ficção eu vou embutir se puder ser dos livros do Emílio, pra mim vai ser maravilhoso, porque tem me ajudado bastante a descansar minha mente e a ter um pouco mais de leveza na leitura, porque a teologia ou a leitura de estudos é pesada, né? E eu já fiz vídeo sobre isso aqui falando como ler textos acadêmicos, estudar mais e conseguir ler, né, com prazer, lendo mais. Que ler ficção é meio que um alívio para todo esse cansaço, porque o cérebro meio que descansa, é assim, é quase uma sensação, é melhor, né, pro nosso cérebro, mas é a sensação que a gente tem quando a gente vai ver uma série, tipo, sabe? A única coisa que eu vejo de diferente é que quando eu leio o livro, eu sinto que eu tô fazendo algo melhor, então eu não fico tão pilhada. Agora, quando eu sinto pra assistir a série, eu sempre fico pensando que eu poderia estar fazendo algo melhor naquele momento. E às vezes eu faço, às vezes eu tô vendo uma série, tô dobrando uma roupa, tô vendo uma série, tô passando ali pro meu planner, tô vendo, entendeu? Sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Livro não, livro tem que focar nas páginas, sentir o cheiro, né? São muitas sensações, né? Então, meu parecer sobre esse livro aqui é de que é muito interessante essa experiência de não ser uma alegoria, mas ser uma alegoria, de identificar vários trechos da história bíblica e deu até vontade de ir lá e ler a história bíblica para ver realmente quais partes que o Emílio estava representando aqui. E no final tem, né, como eu estava dizendo aí pra você, tem aquela explosão ali dos acontecimentos do final que é bem interessante, bem instigante, assim. Daí do nada, pum! Né, o Emílio termina com algo mais emocionante no final, assim, achei bem legal. Todos os livros do Emílio têm essa característica e isso é muito bom, né? Porque daí tu fica esperando uma surpresa. No caso, como eu já conheci a história da Bíblia, eu não imaginava que tivesse uma surpresa assim de algo mais emocionante no final, sabe? Eu achava que ia ser ali reta a história e acabou, deu. Não, aí no final vem ali aquela história assim, né? Tipo, "Ah, que surpresa, sabe? E eu gostei disso, achei bem interessante e agora eu tô esperando isso em todos os livros, né? Porque todos os livros têm algum tchan, assim. Então, Emílio, as expectativas estão só aumentando para esses livros, tá? A minha filha também tá lendo, né? Alguns, assim, principalmente esse aqui, ó. Tem até aqui porque ela tava lendo.
aqui no sofá, né? Então deixou aqui gravar que eu vou pegando. Ela tá lendo esse aqui que eu sugeri pra ela. Tem a resenha aqui e tem também o vlog desse livro aqui no canal. Eu amei esse livro aqui, porque o Emílio tá muito romântico nesse livro. Não deixe de assistir o vlog pra eu falar pra vocês sobre qual é a história que tem aqui, tá? Tenho certeza que mesmo que vocês saibam a história, tendo esse spoiler, vocês vão gostar muito de ler. Eu espero vocês nos próximos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aqui um comentário do que vocês estão achando desses livros aqui do Emílio.